bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Agora falaremos um pouco sobre O Sonho de Madeleine, que fala sobre a verdadeira história da química. Vamos contar um pouco sobre o que aconteceu no período, segundo o livro, e como chegaram aos devidos acontecimentos. O livro, então, conta a trajetória desde os primórdios de filósofos e cientistas. Suas pequenas e grandes descobertas, seus pensamentos variados e bizarros do período, sobre o que acontecia ao redor, tudo chamava a atenção dele, porque tudo que acontecia ao seu redor era uma grande descoberta naquele momento. E eles levaram séculos para chegar nos elementos químicos que a gente ainda tem hoje. A primeira teoria deles acreditava apenas nos 4 elementos: ar, fogo, água e terra, e acreditava que eles voltavam sempre ao seu habitat. Isso foi dito por Empédocles. Aí depois de algum período, começou a ter bastante cientistas, que eles eram chamados de alquimistas. Também eram conhecidos como os feiticeiros. Isso começou na Alexandria, essa prática da alquimia. Nesse período também, eles realizavam os processos químicos do embalsamento dos mortos, de preservação dos cadáveres. Eles tinham técnicas que a gente vê até hoje, né, as múmias que ficaram durante séculos e séculos presas, como podemos dizer, e o corpo deles está muito preservado ainda. Eles tinham alguns códigos para guardar as ideias deles, para mantê-las só para eles, para que o segredo deles não fossem revelados. Eles não queriam dividir o mel. E na China tinham os famosos elixis, que prometiam a juventude eterna. Mas esses elixis também ficaram conhecidos como venenos, porque, claro, não cumpriram a juventude eterna. E sim, como eles não tinham conhecimento daquelas misturas que eles estavam fazendo ali, o conhecimento exato das substâncias que eles estavam utilizando, acabaram tendo algumas consequências meio drásticas. Nesse período, isso que a gente está contando é mais ou menos no mesmo período, mas em locais diferentes do mundo, né? Os egípcios já conheciam o ouro e a prata nessa época, e o cobre e o ferro, e eles viajavam bastante à procura de mais riquezas, né? E a coisa mais pesada que eles tinham para ancorar, eles usavam como âncora, né? Numa viagem para a Espanha, após encontrar muita prata, mais do que eles podiam carregar, eles resolveram tirar o que eles tinham como âncora, que era o chumbo, e colocaram a prata no lugar. E aí eles viram que com a prata eles conseguiam viajar para mais longe. E nessa viagem para mais longe eles foram até a Grã-Bretanha e acabaram encontrando o estanho e o cobre. Logo em seguida a gente teve aquele período em que a religião católica era a única religião que podia, que existia, e ocorreu um período em que
E as pessoas, a sociedade em si só queria acreditar em Deus, acreditava que tudo era resolvido através de Deus. Essa idade foi conhecida como idade anticientífica, porque não tinha nada a favor da ciência. Acabou que nesse período os estudos que vinham acontecendo não de uma maneira muito revolucionária, mas os estudos que estavam acontecendo acabaram tendo um período de pausa nesse momento, porque eles acreditavam que eles conseguiam curar as pestes com rezas, tudo isso. E aí os cientistas do período, claro, queriam fazer remédios, queriam ajudar de outras formas. Aí nesse período, Dejadir se lançou como entusiasta em busca de ouro. Esse período parado, porque todo o período deles, eles sempre queriam fazer ouro. Não acredito que um pouco por causa da questão da riqueza, né, do ouro. Mas a química começou a se expandir mesmo quando foi realizou a descoberta do microscópio, telescópio. Então foi possível dar a visão 10 vezes mais ampla das coisas e acabou se ampliando o macro e o micro. O macro e o micro, quer dizer. Como vimos, 9 elementos já eram conhecidos pelos antigos e 3 novos foram descobertos no final da Idade Média. Após 8 anos, um novo elemento foi descoberto quando se isolou o fósforo. Os alquimistas adoravam a urina porque havia uma coloração semelhante à do ouro. Foi então armazenado o líquido até que o evaporasse. Então restou apenas uma borra escura. Em seguida, ferveu até que fermentasse e ficasse preta. Ele adicionou areia e aqueceu tudo em um frasco de vidro. E então algo muito estranho surgiu. Observou então algo muito surpreendente. O frasco começou a brilhar. Logo, achou que se apagaria a luz que lá brilhava. Então o chamou de fogo frio. Esse foi talvez um dos períodos mais empolgantes da exploração química. Livres da camisa de força da alquimia dos séculos XVIII, tiveram condições de se expandir e explorar as possibilidades de uma ciência inteiramente nova. A química estava plena de possibilidades. Seus praticantes estavam agora descobrindo uma empolgante série de novos elementos e compostos. A mãe de Mendeleev, com a cegueira e a sequência da morte de seu pai, teve a ideia de reabrir a fábrica de vidro de seu pai para trazer a renda para a família. As lembranças de Mendeleev era do imenso fulgor vermelho das fornalhas de vidro iluminando o céu noturno. Após a descoberta dos 63 elementos, Mendeleev estava determinado em descobrir a relação entre eles. Apesar de ser muito impaciente, ele se acalmava jogando paciência. O objetivo era classificá-las, as cartas. Então teve a ideia de pegar cartas em branco e escrever.
em cada uma o nome dos 63 elementos com seus determinados pesos atômicos. Começou a refletir sobre as cartas, tentando ver se conseguia dividir em grupos, mas por mais que tentasse, não conseguia encontrar um padrão. Ele estava de saída para uma longa viagem. Então dispensou o seu motorista e refletiu sobre as cartas por algumas horas. Embaralhando as cartas na mesa, sabia que estava na iminência de fazer uma descoberta. Mas depois de horas pensando, exausto, caiu no sono. Foi então que começou a sonhar. Logo, os 63 elementos foram se encaixando e formando, então, a tabela. Organizou-se os elementos em ordem horizontal pelo seu determinado pesos atômicos. Também conseguiu organizar todos em suas respectivas famílias, como a dos metais alcalinos, que são os que reagem fortemente com a água. Em seguida, alcalinos terrosos, e do outro lado da tabela, os halogênios. Então notou espaços vazios em sua tabela, que o fez pensar em novos elementos. Após 5 anos, foi descoberto mais um elemento para preencher um de seus espaços vazios. Logo, mais 15 anos para o próximo elemento. Nessa época, surgiu um novo cientista, mas logo foi esquecido, e então Mendeleev ficou famoso porque fez previsões audaciosas desses elementos que seriam descobertos no futuro. Ficou tão famoso que ganhou um elemento com seu nome. Nos dias de hoje já foram descobertos mais de 40 elementos, que hoje são listados pelos números de prótons de cada átomo e então pela massa atômica. Na época de Mendeleev, ninguém havia provado que existia elétrons e prótons. Até o próximo vídeo!